Olá pessoal, tudo bem? Sinceramente desejando possas estar cada dia melhor. Estamos aqui então para dar sequência a essa troca de ideias, a essas reflexões sobre os elementos simbólicos e psicossomáticos. Aquelas questões que nos atingem no cotidiano e que nós fomos educados, fomos direcionados desde sempre, ou já de algum tempo, a simplesmente buscar um medicamento. Tenho um problema X, vou ao especialista, ele faz uma avaliação e me dá um remédio. Eu tomo o remédio e curo o problema. Essa é a ideia que predomina na medicina oficial, na alopatia. Porém, estamos aqui aos poucos tentando conversar com vocês, convidando a um olhar mais crítico, um olhar mais profundo, um olhar mais, digamos, abrangente sobre a sua própria condição existencial. E durante esse mês de junho, acompanhando aí o desejo da maioria através da enquete que nós fizemos em nossa página no Instagram, nós vamos falar sobre o estômago. Quais as questões que afetam o estômago e que elementos simbólicos eu posso tirar daí e, a partir daí, promover algum tipo de alteração, mudança na minha postura, no meu jeito de ser, no meu olhar diante da vida. Repetindo sempre, não tem sentido apenas ficar tomando medicamento ou fazer qualquer tipo de intervenção externa. Se não houver uma mudança interna de algum padrão existencial, o processo tende ou a continuar ou a agravar-se. Então, essa série de reflexões que nós colocamos aqui, elas têm por objetivo ajudar você a refletir sobre o que é necessário e o que precisa e como fazer a devida mudança. Então vamos lá. Estômago. E dentro de todas as coisas que podem acometer esse órgão, eu escolhi conversar com vocês agora aqui sobre a anorexia nervosa. Então vamos trazer algumas reflexões que venham nos ajudar a trabalhar com essa questão. Que venha a ser como lidar com esse distúrbio que já atinge muito mais do que a gente pode estar imaginando. Então vamos começar com a seguinte reflexão, que é uma espécie de pré-condição, né, para que todos os processos patológicos venham se desenvolver e de uma forma muito específica vamos explorar a ideia então de questões com o estômago e principalmente a anorexia. Então vamos lá. Vamos começar afirmando que o ser humano ele pulsa entre duas forças que são aparentemente opostas. Aparentemente há um desencontro essas duas forças. Porém, na realidade, essas duas forças são complementares. Elas se ajustam, elas se moldam e uma retira algo da outra. E as duas, quando devidamente vividas e, digamos assim, degustadas, elas vêm cooperar com o nosso processo evolutivo. Então tá, de um lado nós temos uma força que nós vamos aqui denominar força de evolução, ou uma força de movimento, ou ainda uma força de infinitude. Essa é a primeira força. De um outro lado, nós vamos ter uma força de involução, ou uma força de inércia, ou uma força de finitude. Então, o eterno e o temporário, né? O espiritual e o material e o concreto. São duas forças que estão aí. Todos nós sabemos que a força primordial, a força primeira e a mais importante é a primeira. A força de movimento, a força de infinitude, a força de, digamos assim, de renovação, a força espiritual, né? Todos nós, acreditando ou não, você pode até não acreditar no que eu vou falar, ou não aceitar o que eu vou falar, mas todos nós pertencemos à eternidade. Uma pessoa muito querida sempre dizia, o nosso corpo veio do barro da terra, mas a nossa alma, ela veio do pó das estrelas. Algo muito mais amplo,
que fundamenta a nossa existência. Então, nós somos criaturas de eternidade, manifestos no temporário, no finito, né? Esse estágio que nós estamos vivenciando enquanto seres humanos, esse estágio é passageiro. Ele é passageiro, porém ele é fundamental. E como o nome eu estou afirmando, ele é passageiro, ele passa. Essa condição humana vai passar. A condição de espírito é eterna. Então vamos lá. Espírito, eternidade, humanidade, temporário. Então, duas forças que estão aparentemente se chocando, né? Pierre Teilhard de Chardin, um especial padre antropólogo francês, já acho que alguns séculos, pouco mais de 200 anos, na verdade, se não me falha a memória, ele traz algumas ideias muito interessantes. E uma dessas ideias, ele diz assim: nós não somos seres materiais que vivem de vez em quando experiências espirituais. Nós somos seres espirituais que estamos vivendo uma experiência material. Então, o eterno está manifesto no temporário. Me faz pensar numa canção do meu querido Raul Seixas, onde ele adaptou um poema que veio da Idade Média, e ele denominado esse poema o Conto do Sábio Chinês. E nesse poema que ele faz canção, ele conta mais ou menos assim: era uma vez um sábio chinês que um dia sonhou que era uma borboleta, voando nos campos, entre as flores, vivendo assim um lindo sonho. Até que um dia acordou e para o resto da vida uma dúvida lhe acompanhou. Se ele era um sábio chinês que um dia sonhou que era uma borboleta, ou se era uma borboleta sonhando que era um sábio chinês. E a dúvida está colocada. Mas, de qualquer forma, o que eu vou colocar como uma afirmação muito concreta é que nós somos seres espirituais e que estamos manifestos na condição humana, e isso nos faz esquecer, por vários motivos, essa condição eterna, para que a gente possa estar aqui totalmente entregue, totalmente focado na condição humana, temporária, finita, regida pela lei da inércia. O equilíbrio pleno da criatura, ele vai se dar quando essa consciência desses elementos, eternidade, temporalidade, infinitude, infinito, eterno contra o finito. Quando esses dois elementos forem claramente conscientes para o ser, ele vai estar no seu equilíbrio, ele encontra o equilíbrio. O princípio que a gente vai começar a encontrar de todo o processo patológico, e claro, especificamente também aqui da anorexia nervosa, esse princípio que vai causar todo o desequilíbrio é quando a criatura ela se apega, muitas vezes por medo, por desejo de posse, por simples apego, ela se apega à condição finita, à condição da inércia, à condição concreta, à condição material. Ela não só se apega, como ela dedica toda a sua atenção, toda a sua vida, todas as suas forças a essa condição. Qualquer realidade que fuja desse concreto finito é negado, é colocado de lado. Então ele vive em função disso. Aqui começa um grande desequilíbrio. E aí ele vive só em função disso e esquece a realidade ou não dá atenção a outra realidade espiritual, eterna, de movimento, que realmente é de onde viemos e para onde vamos. Não existe essa realidade, existe só aquilo que está manifesto na condição humana. Mas também esse desequilíbrio se dá junto àquelas pessoas que já, de alguma forma, vislumbraram, perceberam essa realidade extrafísica, extratemporal,
e eles começam a voltar-se plenamente para ela, negligenciando a realidade concreta, dando menos valor, descuidando, deixando de dar atenção, zelo e o respeito mesmo que a condição material humana concreta merece. Então, ou a criatura humana se apega ao concreto e nega o espiritual, ou ela se volta para o espiritual e abandona o concreto material. Então, aqui está o ponto inicial do desequilíbrio. Então, a gente vai aprofundar agora algumas ideias com relação à anorexia, a partir desse conceito, ou desse pré-conceito que a gente está colocando aqui. Essas afirmações que fizemos até agora, ok? Então, vamos lá. Até um tempo atrás, a anorexia nervosa era um processo patológico, um distúrbio que afetava principalmente as mulheres. Porém, nos últimos anos, isso está se alterando. Os homens também estão envolvidos por esse distúrbio. Está, inclusive, crescendo. O gênero masculino ele está cada vez mais sendo tomado por essas questões que são relativas à anorexia nervosa. Né? Aqui a gente está falando de uma questão, e é sempre bom estar lembrando isso, é muito importante. Quando a medicina oficial ela cuida de uma questão, de um processo patológico, no caso, por exemplo, a anorexia que estamos aqui refletindo, ela considera todo um conjunto. Então ela pega as características de um processo e todas as pessoas que estão com aquela característica, todas essas pessoas são inseridas dentro desse processo e todas são tratadas, o direcionamento do tratamento é igualitário, atinge de forma igual a todas as pessoas. A homeopatia, ela vem relembrar em um dos seus princípios fundamentadores a individualidade. Então, nós consideramos aquilo que é estabelecido pela medicina oficial, porém, além disso, consideramos a realidade individual de cada pessoa que está vivendo a anorexia. Até porque, na homeopatia, não existe tratamento para a anorexia, existe tratamento para pessoas que estão com o processo, vivenciando o processo de anorexia. Na homeopatia, não cuidamos de doenças, cuidamos de doente, ok? Então, cada pessoa que está se apresentando com um quadro de anorexia precisa ser considerado na sua individualidade, ainda que elementos comuns sejam distribuídos para toda a humanidade. Então, de certa forma, toda a humanidade, ou a parte da humanidade que sofre de anorexia nervosa, eles têm elementos que são comuns a todos esses. Porém, o processo terapêutico no olhar da homeopatia exige que eu tire cada um, coloque de lado e olhe para aquela pessoa e cuide dessa pessoa. Então vamos lá. A questão primordial que a gente vai vislumbrar na anorexia é a alimentação. Esse item alimentação é um dos elementos que fundamenta a nossa condição material, né? Então, assim, a anorexia ela está diretamente ligada à nossa própria condição de existência, nossa manifestação aqui. É primordial isso. A gente vai falar, é claro, de todos os processos, pelo menos da maioria dos processos que envolvem a anorexia, né? E quando a gente fala de anorexia, a gente vai falar dos relacionamentos que envolvem o processo, das conquistas, das perdas, dos processos de desequilíbrio financeiro, material, a questão da aparência, a preocupação e o cuidado com a aparência. Então, todos esses elementos são angústias que movimentam o universo de quem está vivenciando a anorexia. Porém, a gente está aqui afirmando que mais do que isso, do que aquelas questões, eu preciso ter o corpo ideal, eu preciso estar com esse corpo para ser aceito nesse meio, eu preciso de carinho, eu preciso de atenção. Então, todas essas questões, elas podem envolver a coletividade de indivíduos que está vivenciando o processo de anorexia. Mas o que está fundamentando é uma própria
é a própria condição existencial. Aqui a gente sempre divide essa ideia em duas partes. Nós denominamos como angústia existencial, aquele vazio profundo, aquela situação tão intensa que eu não tenho uma referência. Por que você está sentindo isso? Não consigo definir. Não houve uma perda, não houve um abalo, não houve um sofrimento, não houve um desencontro. Mas existe algo que me sufoca, que me aperta, que me angustia. Nós chamamos isso de angústia primária ou essa angústia primordial. É isso que nós denominamos. E é essa angústia que fundamenta, depois dela se desdobram outras angústias que estarão inseridas na chamada angústia secundária. Em geral, a angústia primária, aquele vazio, ele está muito mais no nível de inconsciência. Ou seja, eu sinto, mas não sei por que eu sinto. O que está faltando? Não sei, está tudo. Está bem no relacionamento, está bem no trabalho, as questões financeiras, estou realizando, estou estudando, família, está tudo bem, mas eu estou com angústia. Essa angústia primária, ela geralmente é inconsciente, o que é movimento. A angústia secundária, ela tem relacionada com uma dor, uma preocupação, com um conflito, com uma tensão que geralmente é consciente. Eu sei porque eu estou sentindo isso. Foi a partir da separação, foi a partir do divórcio, foi a partir da aposentadoria, foi a partir da morte do meu filho, foi a partir daquilo, foi a partir daquilo outro. Então, a angústia secundária é uma dor também intensa, que varia de pessoa para pessoa, mas ela tem um objeto conhecido ou facilmente reconhecido após algum elemento de contato, algumas questões levantadas, o indivíduo consegue identificar. Eu sei porque eu estou sentindo, agora eu já sei porque eu estou sentindo isso. Então, a angústia secundária é um elemento que eu posso chegar lá, saber do que se trata, interferir e transformar, e, consequentemente, eliminar. A angústia primordial, ao contrário, em geral, eu não consigo chegar lá, ou pelo menos de uma forma imediata. À medida que eu vou alcançando explicações para o meu sofrimento, essas explicações, elas tornam-se conscientes e automaticamente elas passam para o rol de angústia secundária. Porém, eu resolvo essa questão, foi por isso, então tá, vamos resolver. Interessante, eu resolvi, mas eu continuo sentindo aquilo que eu estava sentindo. Então, a gente ainda tem que continuar procurando, tá certo? Então, esses elementos secundários que têm um objeto causador do processo identificável, eles estão relacionados à angústia secundária. E o que fundamenta o processo de anorexia é a angústia primária, uma angústia que é indefinida. Todos os elementos que me machucam, que me incomodam, que eu vou reconhecendo e vou superando, eles fazem parte da angústia secundária. Mas à medida que eu reconheço, trabalho, supero e elimino, eu percebo, continuo com o problema, eu continuo com a questão. Angústia primária. Então, a pessoa anoréxica, ela irá constituir um padrão, uma forma que chega a ser comum, uma forma para a sua apresentação na vida. Ela vai negar o próprio corpo, ela vai estar sempre buscando uma forma ideal. Aquilo que ela vê no espelho não é o ideal para ela. Embora ela esteja dentro dos padrões, embora esteja até um pouco mais além dos padrões, ela vai enxergar como sendo algo fora dos padrões. Então aquele corpo não é o ideal. Então ela nega o próprio corpo. O anoréxico, ele vai trabalhar o seu isolamento, ele vai buscar se isolar, ele vai buscar evitar qualquer tipo de intimidade, né? Não só intimidade sexual, mas intimidade afetiva, emocional, qualquer tipo de intimidade. O anoréxico, em um dos seus padrões, ele vai estar sempre ou se punindo ou punindo alguém que está ao redor. Ele vai buscar um outro padrão que está presente no anoréxico, é que ele vai buscar de uma forma, inclusive com o seu próprio sofrimento, com o seu próprio martírio, ele vai buscar
controlar a situação, manter um controle se vitimizando, mantendo o seu padrão de vítima. E a partir dessa vitimização, ele mantém o controle. Observem como os pais se movimentam. Por exemplo, não é o caso da anorexia, mas observe como essa questão do alimento é interessante. Uma criança que se recusa a comer, a se alimentar. Observe o estrago que ela não faz, o desequilíbrio que ela não promove ao redor dos pais, o desespero, a angústia, meu filho não quer comer, meu filho não quer comer. E geralmente essas criaturas já começam a fazer leituras do ambiente e elas, eu já sei que eu consigo o que eu quero não comendo. E aí elas mantêm um controle, é sobre isso que eu estou falando. Então, além desse movimento de vitimização e muitas vezes utilizando-se da vitimização e da manutenção de todos esses padrões, o anoréxico irá buscar agredir ao sistema, ao que está estabelecido, seja ele a família, a sua comunidade religiosa, a sua comunidade política. Há esse movimento de agressão. O anoréxico, ele tem esse elemento contraditório. Ao mesmo tempo que ele vive a dor, ele está provocando a dor, ele está agredindo. Repito, isso tudo está fundamentado por aquela angústia maior. Quando você aborda, está diante do anoréxico, conversando com ele, ele vai colocar, ele sente algo. Ele não está inventando, é real. Aquela dor que ele sente é real. Ele incômodo é real, só que ele não sabe exatamente por que eu estou sentindo isso. Mas independente de saber ou não, ele começa a trabalhar, ou inconscientemente, na maioria das vezes, para eliminar. Mas só que esse eliminar, não importa se eu vou machucar alguém que está ao meu redor. Na verdade, muitas vezes, o sentimento de eliminação da sua dor vem da consciência de estar provocando dor em outra pessoa. Certo? Embora todos eles, os anoréxicos, e cada um em especial, seja em cada uma dessas situações, desses padrões que eu acabei de falar, seja cada uma delas é muito especial e merece toda atenção e respeito, é sempre bom estar lembrando que o mais grave não são esses padrões, dano ao corpo, agressão ao outro, isolamento. Isso não é o mais grave. O mais grave é essa angústia primordial, essa vontade de não existir. Quando eu não me alimento, eu estou inconscientemente, ou melhor dizendo, indiretamente, tentando apagar a minha existência. Um dos fundamentos para eu existir é eu me alimentar. Se eu corto a alimentação, eu estou cortando a minha própria existência. É um suicídio indireto, é uma forma indireta de eu estar tirando essa vida que por algum motivo está me machucando. Eu estou machucado nessa vida, né? Então, novamente aqui eu venho ressaltar o que foi dito lá no início dessa nossa fala. Existe uma tensão nessas duas forças infinitas, a eternidade e as forças finitas, o temporal, né? Há no íntimo de cada uma dessas criaturas, na verdade de todos nós, uma percepção, ainda que às vezes muito fugaz, que diz, eu sou eterno. Tem algo lá dentro que diz, essa força que briga pela vida, que alimenta a minha existência. E é nessa eternidade que ainda que fugazmente percebida, é nessa realidade que está a minha verdadeira realização. É ali que está tudo que verdadeiramente me constitui, tudo que me interessa, né? Então, automaticamente, cara, eu tenho uma percepção de que existe algo que não é daqui, que realmente me interessa. Então, isso aqui não me interessa. Se isso aqui não me interessa, na verdade, isso aqui só me machuca, isso aqui só me traz infelicidade, eu não consigo me realizar nisso aqui. Então, eu não quero ficar aqui. Para que ficar aqui? É burrice ficar aqui. Essa é a construção em níveis muito profundos que vai se dando. Eu não quero existir. Repito, um dos primeiros pilares que se quebra para a não existência é o corte da alimentação. Todas as pessoas que, por exemplo, apresentam um quadro de anemia, ou seja, não estão absorvendo as devidas taxas de ferro, é uma forma indireta também de estar desistindo da existência, né? A criatura que está envolvida com a anorexia necessariamente não vem de uma história de fragilidade, submissão,
não sofreu agressões ou qualquer outro tipo de violência, embora, como já disse anteriormente, ela possa estar culpando a si ou a si própria ou a outra pessoa. Ela possa estar se punindo ou punindo uma outra pessoa, né? Ela possa estar se agredindo ou agredindo alguém que está ao seu redor. É claro, ainda tem um elemento de controle. Estou querendo, de alguma forma, estabelecer algum tipo de controle sobre alguém ou sobre alguma situação. Então, repito, eu não vou encontrar no histórico de uma pessoa anoréxica elementos traumáticos, necessariamente. Eu vou encontrar uma pessoa que está vivendo anorexia que teve uma vida maravilhosa, carinho, atenção, envolvimento. Mas por que ela está com anorexia? Por que ela está vivendo esse processo? Não há nada que fundamente, teoricamente. Não estou aqui nem falando de vidas passadas, nem falando desse assunto. Bom, um outro ponto que a gente vai destacar aqui quando se fala de anorexia nervosa. Embutido na anorexia está um medo profundo de intimidade, de um contato sexual e mesmo de um contato afetivo, simples contato afetivo, né? Então, você vai perceber que, dada a fragilidade da pessoa que está com anorexia, ela vai emagrecendo tanto que não cabe um abraço mais forte, mais intenso, nem um simples aperto de mão mais forte tem espaço ali, machuca, incomoda. Então, quando você se aproxima de alguém que está num quadro de anorexia nervosa, a pessoa está tão frágil, tão emagrecida, que você tem cuidado até de falar com ela, assim, vai quebrar, vai machucar. Então, a própria constituição em que ela se torna, que ela se faz, mantém as pessoas distantes. Então, esse elemento, medo de intimidade, é um dos que fundamentam a anorexia e que vem dar voz a essa condição. Mantenha-se longe, não quero intimidade, tá? Mas, ao mesmo tempo, há uma condição interna, uma carência interna, uma falta interna que me faz querer que o outro se aproxime, que o outro me dê carinho, que o outro me dê atenção. Mas, ao mesmo tempo, eu quero fugir dessa intimidade. Eu quero, eu busco, mas eu nego. Eu busco, mas afasto. Eu desejo, mas eu nego. Está percebendo aí o movimento na mente dessa contradição que nós fazemos, né? É sempre especial repetir o quanto é importante estar trabalhando esses padrões ou estes sintomas. A gente sempre vai repetir. Isolamento, não aceitação da própria imagem, emagrecimento, vômito ou indução ao vômito, agressividade, vitimização e busca de controle, além de outras tantas coisas mais. Então, trabalhar tudo isso é importante. Mas, acima de tudo, retomar junto à criatura que vivencia a anorexia a consciência, sim, de uma eternidade. Reforçar esse conceito, não só para o anoréxico, para todas as criaturas humanas, para mim, para você. Isso tem que ser reforçado, tem que ser batido o tempo inteiro. Sim, nós somos eternos, nós somos criaturas da eternidade. E essa eternidade está à nossa disposição. Porém, mais contudo, entretanto, todavia, nós temos a necessidade de viver a finitude. Por isso nós estamos aqui. Nós estamos aqui presentes nessa condição humana para viver humano. Por mais que eu já tenha consciência de que a evolução é o meu lugar, a evolução faz parte de uma humanidade bem vivida. Seremos anjos? Dizem que é o próximo passo da evolução. Sim, seremos anjos. Mas somente quando a humanidade for vivenciada na sua integreza, na sua integridade ou integralidade, na sua totalidade, na sua plenitude, né? Na sua forma intensa, com todos os desafios que a vida humana traz, com todas as dores, com todas as lutas, com todos os problemas, trazendo para si, a criatura trazer para si o compromisso de se realizar nessa condição humana, de vencer as suas batalhas. Não é uma luta contra o outro. O outro não é meu inimigo, o outro não é meu adversário. O meu adversário está em mim, é em mim que está ocorrendo a maior de todas as batalhas. O bom combate acontece em mim. Levar o indivíduo a explorar a sua intimidade.
Intimidade primeiro consigo mesmo. Você consegue ser íntimo de você mesmo? Você consegue lidar bem com o silêncio, a quietude, olhar-se nos olhos, tocar seu corpo, estar bem com a sua companhia? Quando você está sozinho, é agradável? E essa intimidade, a partir do momento que for trabalhada consigo, aí sim ela vai ser bem trabalhada com todos os que estão aí constituindo o convívio, não só do anoréxico, mas de todos nós seres humanos. Então, eu tenho que estar na matéria, viver a matéria, ainda que eu tenha consciência de que o foco é o espiritual. O Teilhard de Chardin, Pierre Teilhard de Chardin, anteriormente citado, ele tem outra fala que considero muito rica, muito especial. Ele diz assim: nós precisamos aprender a materializar o espiritual e a espiritualizar o material. É um exercício maravilhoso. A eternidade é o meu lugar original, mas o meu lugar de existência atual, de manifestação, é o temporário, é o finito, é o humano. E eu estou aqui para vivê-lo. Se eu negar o humano, se eu fugir do humano, se eu querer escapar do humano, se eu agredir o humano, eu vou estar preso ao humano. Eu só vou me libertar do humano quando eu viver o humano na sua plenitude, na sua inteireza. Isso tem a ver com lágrimas e sorrisos, a gente vai aprofundar isso ainda, né? Então tá. Mas ao mesmo tempo o budismo vem trazer um lembrete muito, muito rico, muito bacana. O budismo vem nos convidar ao desapego. Pô, como é que é isso? Eu viver digamos assim, me entregar ao humano, mas sem me apegar ao humano. Viver, degustar, saborear, sentir, mas ao mesmo tempo ter a consciência de que vai ficar. O que é humano vai ficar. As relações, as construções, as conquistas vão ficar. O que está dentro de mim, isso vai comigo. Os amores, as aprendizagens, as lições. Isso é o que vai me conduzir, né? Então, o grande desafio é convidar esse humano e o anoréxico a começar a construir e a enxergar essa imagem positiva dele mesmo, levar ele a perceber isso. Por mais que a situação esteja totalmente fora daquele contexto que ele construiu, que ele idealizou, que ele percebe, o que ele acredita, acima de qualquer imagem ideal, o mais especial é o que se está manifestando. Eu sei que na minha condição espiritual e primordial, eu sou imagem e semelhança de Deus. Maravilhoso, é fantástico. Mas eu, na minha manifestação humana, sou imagem e semelhança de mim mesmo. E eu tenho que trabalhar essa mudança, eu tenho que fazer as devidas construções, superações, resoluções. Então, é preciso que a minha imagem ela não seja vinculada ao que seja estabelecido pelo outro. A minha imagem não pode estar presa ao que o outro pensa, ao que os padrões sociais estabelecem, culturais estabelecem. Isso aqui é que tem que ser a sua imagem ideal. Não, a minha imagem ideal, positiva, sou eu quem vai construir. Exatamente como é. Reconhecendo, aceitando, assumindo e expressando. É isso aqui que eu sou. Ah, você gostou? Que ótimo. Você não gostou? Que pena. Eu continuo caminhando. Essa pessoa muito querida também dizia: quando a caravana passa, cachorro late. Ou quando o cachorro late, a caravana passa. A caravana é você. Os cães ladrando são as opiniões, são os julgamentos, são as críticas. Deixa a caravana seguir, né? Você precisa estar. E esse é o recado para o anoréxico e para todos nós que estamos aqui, que podemos nos tornar a qualquer momento. E para nós que temos alguém que amamos, ou alguém que lidamos com isso. Trabalhar essa construção do que é você, essa sua imagem, essa sua individualidade. Isso aqui é você. E você é uma pessoa linda exatamente como você é. Exatamente porque você é assim. É você quem pediu para ser assim. Ah, mas eu não pedi para nascer, eu não pedi. Lê do engano. Cada detalhe, o seu tamanho, a cor dos seus olhos, os seus cabelos, tudo que constitui você é pedido seu. Nada é imposto.
Nada é colocado, enfiado goela abaixo. É tudo escolha sua. E se você escolheu é porque é necessário ser assim. Eu sou mais alto, sou mais baixo, sou mais gordo, sou mais magro, sou mais moreno, sou mais claro, meu olho é escuro, meu olho é preto, meu olho é azul. Tudo isso faz parte de um projeto maior, que tem a ver com a minha manifestação, com a minha presença na vida. Esse é o grande desafio, perceber essa presença na vida. Então, o grande desafio é engolir. Engolir o quê? Eu mesmo. No primeiro momento, até ainda há força. Mas quando eu começo a me digerir, a me degustar, a me saborear, eu vou perceber que eu tenho um néctar dos deuses na minha existência, eu mesmo. E aí essa ânsia de vômito, essa coisa, essa preocupação em me adequar, em fazer parte, em querer controlar, em culpar e agredir, isso vai se dissipando. A minha maior tarefa é comigo mesmo, o meu maior desafio é comigo mesmo. A minha prestação de contas é na minha relação comigo mesmo, né? É preciso engolir-se com muito amor, serenidade. Então, a anorexia nervosa, que essas ideias possam estar colaborando para, digamos, um equilíbrio. Eu preciso perceber que o que eu alimento, o meu alimento em si, ele dá vazão e dá, digamos, sustentação a algo maior, que é a minha própria existência. Cortar a alimentação, vomitar, não querer, não aceitar isso, é não aceitar essa manifestação na vida. E a vida pode ser super desafiadora, dolorosa, difícil, mas a vida é o maior de todos os dons. Por mais que ela esteja achatada, apertada, confusa, aparentemente sem saída, isso aqui é a maior prova de que o caminho está se dando, é a sua vida. Respire fundo, não se compare, pare de aceitar a imposição do que vem de fora, dizendo o que você tem que ser, como você tem que parecer, o que você tem que realizar. Não. Respire fundo, aceite-se. A existência é sagrada. O maior de todos os dons é a vida. E você possui esse dom. Vivam, vivam com muito amor. Para os homeopatas de plantão, o grande desafio é trabalhar essa angústia primária, essa minha existência maior. E a grande dica para isso é a Actaea racemosa. Esse medicamento é maravilhoso para cuidar disso. E para aquelas pessoas que estão dizendo não para si, estão dizendo sim para o externo, para o outro, para as opiniões, para o que vem de fora, aceitando tudo, anulando, destruindo a si mesmo, um outro medicamento muito especial é grafites. Pensem nisso, homeopatas, trabalhem bastante isso, vocês vão ter um retorno fantástico. Boas reflexões, obrigado pelo espaço. Deixe aí o seu recado, coloca aí nas linhas aí a sua fala, a sua dúvida, a sua pergunta. Dentro do possível vamos responder. Conheça o nosso site www.caminhosalternativos.org. Tem umas surpresas bem legais lá para você. Acompanhe as nossas redes sociais, esteja conosco. Estamos com vocês. Milton Bezerra de Souza, seu terapeuta homeopata. Um abraço grande e repetindo, desejo sinceramente que estejas cada vez melhor, melhor e melhor.